Olá, meus amigos, juntos mais uma manhã para a leitura e meditação da Palavra de Deus. E como é preciosa a Palavra de Deus! Quanta paz, quanta alegria e quantos ensinamentos trazem aos nossos corações. Por isso, convido você mais uma vez a meditar, a ler comigo Salmo de número 38. O tempo nosso juntos é muito curto, mas a minha sugestão é que você continue na leitura, continue na meditação. Damos alguns sinais, algumas pistas, mas você pode dar continuidade a esta leitura, grifando, destacando versículos, ideias e conceitos que estão sendo transmitidos através do salmista, na sua experiência, na sua triste experiência e experiência com o pecado. Salmo 38, o rei Davi diz: não me repreenda, Senhor, na tua ira, nem me castigue no teu furor. Cravam-se em mim as tuas setas, e a tua mão recai sobre mim. Não há parte sã na minha vida, na minha carne, por causa da tua indignação. Não há saúde nos meus ossos, por causa do meu pecado, pois já se elevam acima de minha cabeça as minhas iniquidades, como fardos pesados, excedem as minhas forças. Tornam-se infectas e purulentas as minhas chagas, por causa da minha loucura. Sinto-me encurvado e sobremodo abatido. Ando de luto o dia todo. Ardem-me os lombos, e não há parte sã na minha carne. Estou aflito e muito quebrantado. Dou gemidos por efeito do desassossego do meu coração. Na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos, e a minha ansiedade não te é oculta. Bate-me excitado o coração, faltam-me as forças. A luz dos meus olhos, essa mesma já não está comigo. Os meus amigos e companheiros afastam-se da minha praga, e os meus parentes ficam de longe. Armam cilada contra mim os que tramam tirar minha vida, e os que me procuram fazer o mal dizem coisas perniciosas e imaginam engano todo o dia. Aqui neste salmo, Davi fala do seu pecado e você vai observar que ele confessa, ele admite, ele pede perdão a Deus. É um salmo penitencial, é um salmo de penitência, onde ele se coloca diante de Deus e ele clama pela bondade, pela misericórdia, e ele clama pelo perdão. Mas ele também fala nesse texto o que o pecado fez na sua vida, o que a desobediência, o que o afastamento da presença do Senhor trouxe para a sua vida. E está muito claro neste salmo a consequência do pecado. A consequência do pecado na sua própria vida, o seu próprio corpo adoecendo. Existe uma enfermidade e ele admite que esta enfermidade no corpo, essa enfermidade na alma é fruto do seu pecado, é consequência do seu pecado.
E ele descrevendo essa enfermidade, a consequência dessa enfermidade no seu corpo como resultado do seu pecado, como consequência do seu pecado. Ele diz: não há parte sã na minha carne, por causa da tua indignação. Não há saúde nos meus ossos, por causa dos meus pecados. Pois já estão acima de minha cabeça as minhas iniquidades. E ele diz: como fardo pesados, excedem as minhas forças. Tornam-se infectas e purulentas as minhas chagas, por causa da minha loucura. Ele fala sobre o efeito, a consequência no seu corpo, a enfermidade que ele está passando, as suas feridas, as suas chagas. Ele diz que é por causa da sua loucura, por causa do seu pecado, por causa do pecado cometido contra Deus. E ele vai descrever a partir do verso 6, esse pecado atingindo a sua alma, trazendo tristeza, trazendo depressão. Ele descreve desta maneira: sinto-me encurvado, sobremodo abatido. Ele diz: eu ando de luto o dia todo. Estou aflito, estou quebrantado, dou gemidos por efeito do desassossego. Ele fala sobre ansiedade, ele fala sobre taquicardia, o seu coração excitado, o seu coração batendo. E falta-lhe forças, e ele diz: e a luz dos meus olhos, essas já não estão mais comigo. Não existe mais brilho no seu olhar, não existe mais alegria. É tristeza que está presente na sua vida. O seu corpo está enfermo, o seu espírito está enfermo, a sua alma está enferma. E isso aí compromete a sua relação com Deus. E também compromete a sua relação com o ser humano. Aqui ele fala sobre os seus amigos, companheiros e parentes e familiares se afastam, eles estão longe, eles estão distantes. O pecado nos afasta de Deus, mas o pecado também nos afasta dos nossos amigos, da nossa relação com os nossos irmãos, da nossa relação na nossa comunidade. Ele também fala sobre a relação com os inimigos. Os inimigos se aproveitam da sua fragilidade e querem acabar de matá-lo, querem acabar de destruir. Eles não querem ajudar, mas eles querem agir de tal maneira que ele seja extinto, que ele seja destruído. Por isso, no verso 18, ele vai dizer: confesso-te a minha iniquidade, suporto tristeza por causa do meu inimigo, do meu pecado. Mas eu confesso diante do Senhor o meu pecado e a minha iniquidade. Por isso, fica aqui para nós nesta manhã meditarmos os efeitos do pecado, as consequências do pecado, a enfermidade que ele traz à nossa saúde, a enfermidade que ele traz ao nosso corpo e à nossa alma, comprometendo a nossa saúde física, mental e também a nossa saúde espiritual. Que Deus possa abençoá-lo nesta manhã, que o Senhor possa visitá-lo e que você possa também experimentar como o rei Davi, o perdão, o alívio dos seus pecados, a restauração da sua vida e da sua comunhão com Deus. Deus te abençoe. Tenha um bom dia. É o meu desejo e a minha oração em nome de Jesus.